Leitura diária de segunda-feira, João 14,16. O Espírito é o Consolador prometido. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Meus queridos irmãos, Jesus cumpriu a promessa enviando o Espírito Santo, o outro Consolador, da mesma natureza divina. Ele não é uma força ativa, mas é uma pessoa divina que habita em nós para sempre. Ele, o Espírito Santo, nos ensina, consola e garante a presença contínua de Deus em nossa caminhada cristã. Glória a Deus. Nós vamos também à leitura diária de terça-feira, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. O Espírito Santo distribui os dons soberanamente, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa divina, com vontade própria, e não uma força impessoal. Ele distribui os dons espirituais, não por mérito humano, mas como quer, exercendo a sua soberania. Glória a Deus. Meus amados, essa autonomia confirma a sua divindade e autoridade para capacitar a igreja e cumprir a sua missão edificadora na igreja. Glória a Deus. Leitura diária de quarta-feira está em João capítulo 14, versículo 26. O Espírito ensina e faz lembrar da verdade. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Meus amados e queridos irmãos, o Espírito Santo atua como o mestre divino da igreja. Ele não apenas ilumina a nossa mente para compreender as Escrituras, mas também traz à memória as palavras de Cristo no momento da necessidade. É por meio da sua instrução que a verdade bíblica se torna viva e aplicável em nosso dia a dia. Glória a Deus. Leitura diária de quinta-feira está em Romanos capítulo 8, versículo 11. O Espírito é o agente da ressurreição. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o nosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Meus irmãos, o Espírito Santo é o agente divino vivificador. Sua atuação na ressurreição de Cristo confirma a sua plena divindade, pois o poder sobre a morte é exclusividade de Deus. Meus irmãos, como Ele habita em nós, sua presença é a garantia divina de que também seremos ressuscitados para a vida eterna. Glória a Deus. Leitura diária de sexta-feira está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. O Espírito opera a santificação do crente, mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Glória a Deus. Meus irmãos, a santificação é uma obra divina que ocorre em duas dimensões, a posicional, no novo nascimento, e a progressiva, um processo contínuo de transformação. O Espírito Santo habita no crente para purificar seu caráter, exigindo nossa cooperação diária para refletirmos a santidade de Deus. Glória a Deus. Leitura diária de sábado está em Atos capítulo 13, versículo 2. O Espírito chama e designa para a missão. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que vos tenho chamado. Meus amados e queridos irmãos, o Espírito Santo é o grande protagonista das missões. Como pessoa divina, ele possui autoridade para convocar, separar e enviar os seus servos. Meus irmãos, sua voz é ouvida em ambiente de oração e jejum, revelando que a obra de Deus não depende de planos humanos, mas da direção soberana e do poder do Espírito Santo. Glória a Deus.